mas tem a água ali, pode ser que filtra, o cigarro eletrônico ele só fuma quando está saindo com os amigos, enfim, mas realmente que é isso? E lá na frente, está pensando no bem-estar do seu filho, né? Isso mesmo, tem outra coisa também, se você fuma uma hora, em torno de uma hora aí o narguilé, você está fumando em torno de 100 cigarros, né? Então você fuma muito mais do que um cigarro apenas que você poderia fumar. Então olha só, gente, nosso alerta aí. E doutora, eu quero que você fale pra gente, então, os tipos de câncer de pulmão, existem vários? Existe, na verdade assim, existe basicamente 2 tipos e desses tipos existem outros subtipos. Então os tipos que a gente fala que é mais comum é o câncer de pequenas células e o câncer de não pequenas células. Esse não pequenas células, esse diagnóstico de pequenas células e não pequenas células é no microscópio. Então essa diferença e o comportamento clínico também, claro. Além do aspecto microscópio, tem um comportamento clínico, né? Então o câncer de não pequenas células, os dois estão relacionados com o tabaco. O câncer de não pequenas células, que é o mais comum, a gente tem o adenocarcinoma e o carcinoma espinocelular, que são os 2 subtipos, né, mais comuns. Então, a gente tem, na verdade, 4 subtipos do não pequenas células e 1 de pequenas células. Então, na verdade, são 5, em torno de 5. Agora, você pode encontrar variações e misturas de um tipo com o outro, também pode acontecer. E esses tipos, doutora, a questão da gravidade para eles é iguais? Como é então, que é? O câncer de pulmão de pequenas células, ele é mais agressivo, costuma ser mais agressivo, e quando você detecta a doença já tem metástase. O não pequenas células, ele costuma ser menos agressivo, mas mesmo assim, quando é detectado, 75% dos casos, ele já é detectado em fase avançada, né? O estágio 3 ou 4, com metástase ou um tumor muito grande. Porque uma coisa que acontece no câncer de pulmão, os sinais e sintomas se confundem muito com de uma pneumonia, com do próprio tabagista que fuma, ele tosse, tem catarro, tem falta de ar quando anda, quando sobe uma escada, né? Então se confunde muito esses sintomas. Então só vai alertar quando de repente surge uma rouquidão, um escarro com sangue. Aí que você vai alertar, pode tá diferente, então pode ser um câncer. Né? Então, esses sinais e sintomas, não existe um sinal e sintoma específico para o câncer de pulmão. Então, o problema é esse. Né? E, doutora, a gente pode falar, então, você até comentou sobre alguns sinais, sintomas, assim, para as pessoas começarem a ficar em alerta. Mas aquele start, então, é parecido com uma pneumonia, aquelas sintomas, assim, aquela coisa estranha na voz? É rouquidão, isso, na voz. Quando, assim, a pessoa que é um tabagista ou convive com uma pessoa que fuma, que é o tabagista passivo que a gente fala. Então, se ela vê que começa a mudar a voz, ou que está tossindo sangue. Claro que quando você tosse sangue, além do câncer de pulmão, pode ser tuberculose, pode ser embolia de pulmão. Então tem que ir ao médico para fazer o diagnóstico diferencial, o diagnóstico de certeza. Então uma rouquidão que aparece, a pessoa não era rouca, de repente está rouca. Ou uma pneumonia, que sempre está com pneumonia, sempre está voltando daquela pneumonia, tem que alertar o médico e o paciente que não está normal aquilo, né? Não é normal a pessoa estar com pneumonia, tratando pneumonia já há várias vezes e não melhora. Porque, assim, você faz um raio-x simples, o raio-x simples não vai identificar se é uma pneumonia ou se é um câncer. Então, você precisa fazer um exame mais detalhado, por exemplo, uma tomografia, uma fibrobroncoscopia, né, com exame com tubo endoscópico, para fazer o diagnóstico correto. Então, pessoas, por exemplo, que têm mais de 30 anos, maços de fumo, que é um tabagista pesado que a gente fala, esses têm indicação até de fazer anualmente uma tomografia de tórax de baixa dosagem de radiação que a gente fala, né, para detectar precocemente o câncer de pulmão. Então, e além desse exame, vale a pena frisar, tente parar de fumar com mudanças comportamentais, medicamentos, né, adesivos que você tem como fazer, tente parar de fumar, porque por mais que não zere o risco de ter câncer de pulmão, mas você vai diminuir o risco de câncer de pulmão ao longo do tempo.
Né? E geralmente também acontece, né, doutora, as pessoas acabam, infelizmente, em alguns casos, desenvolvendo câncer de pulmão, vai para o tratamento, enfim, e daí fica pensando, né, com aquele peso, por que que eu não escutei o médico antes? Por que que eu não parei antes? Porque causa um sofrimento para ela, para a família em si, que vai também estar se deslocando. Às vezes, na sua cidade, no caso, tem que ir para algum hospital que faz o tratamento indicado. Então, pensar tudo isso a longo prazo, né? Isso, então, e quando você é jovem, você muitas vezes não reflete sobre isso no futuro. E quando chega o futuro, quando chega nos seus 55 anos, 60 anos, que é uma idade que teoricamente você poderia repousar mais, descansar mais, gozar a vida, né, sem ter tanto trabalho, acaba tendo que tratar uma doença muitas vezes incurável, né? E você não vai mais sair, não vai mais viajar, você vai ter que tratar a doença. E o tratamento, doutor, quando acontece os casos, como que ele é feito? Então, hoje em dia, a gente evoluiu muito no tratamento do câncer de pulmão. Mesmo uma doença, por exemplo, que tem metástase, dependendo do subtipo, por exemplo, o adenocarcinoma de pulmão, você pode tratar com comprimido, né? Então, 15 anos atrás, 20 anos atrás, você nem imaginava que câncer de pulmão você poderia tratar com comprimido. Então, hoje você faz exames na biópsia de identificação de marcadores genéticos, e se a pessoa tiver esse marcador genético, ele pode usar o comprimido, e os pacientes, às vezes, tem pacientes que usam 3, 4 anos o comprimido sem progressão da doença, né? Agora, como que vai evoluir a doença depende de cada paciente. O comportamento biológico da doença é diferente de uma pessoa A, B, C, D. Então, cada um tem seu comportamento, tem sua assinatura genética, que a gente fala, é diferente entre uma pessoa e outra. Tratamento individualizado, né, doutor? Por que que não é com A vai funcionar, que com B vai funcionar da mesma forma? Cada um em si, né? Isso mesmo. E, doutora, com esses avanços da tecnologia, a gente pode falar que o câncer de pulmão, ele se torna, digamos, mais curável? Não sei se esse é o termo que vocês utilizam na medicina. Eu acho que não curável, mas a gente tem como fazer tratamento com melhora na qualidade de vida, um aumento da sobrevida, mas quando o câncer você já tem uma metástase, já é estágio 4, já é muito avançado, a gente não pode falar em cura, né? Você tem controle da doença, né? E hoje você tem controle com drogas que têm menos efeitos adversos. Você tem a imunoterapia hoje, o câncer pulmonar é uma realidade. A gente ainda não tem esse tipo de tratamento para o sistema público, mas nos pacientes de convênio ou privado, a gente consegue fazer a imunoterapia. Muitos casos em câncer de pulmão, muitas vezes quando o paciente realmente tem uma indicação, a gente acaba muitas vezes sugerindo para o paciente vai tentar de alguma forma judicializar, né, o tratamento, mas isso não é o ideal. O ideal é que realmente a gente tivesse acesso, seja no público ou no privado, né? A gente não sabe quando que a imunoterapia é um tratamento muito novo, a gente não sabe quando que isso vai ser liberado para tratamento público, né? Mas em algumas doenças a gente tem conseguido imunoterapia por via judicial, mas o ideal é que realmente o poder público provê esse tipo de tratamento para os pacientes. E quando o paciente começa a fazer o tratamento, doutor, quais são as recomendações que vocês passam que pode auxiliar ainda mais nessa busca do tratamento, ficar, digamos, com mais qualidade de vida, prolongar também? Então, uma das coisas principais, a primeira coisa era parar de fumar. Então, a gente sempre fala para o paciente, estimula, e no caso da gente na oncologia, a gente associa medicamentos para diminuir a vontade de fumar, adesivos, né? Então, isso tem que estar associado. Porque não adianta você estar tratando de um lado para tentar destruir a doença e do outro você está com cigarro provocando mais proliferação, induzindo mais doença. Então, uma das coisas a recomendação é parar de fumar, que é muito difícil. Os pacientes têm um vício, né? O vício é muito difícil e é um prazer para eles fumar, então muitas vezes você não consegue fazer isso. E as outras recomendações é que os pacientes que estão fazendo quimioterapia têm que cuidar principalmente com relação à aglomeração, ao risco, né, de infecções que o paciente fica exposto,
há efeitos colaterais que podem acontecer, como afta na boca, diarreia, febre. Então, acontecendo isso, tem que procurar o serviço que ele está tratando, né, para ser feito a adequação do tratamento e o tratamento paliativo que a gente fala, o tratamento daquele sinal, sintoma, o mais rápido possível para aliviar e melhorar a qualidade de vida. E a gente estava comentando no comecinho do nosso bate-papo, doutor, daqueles fumantes passivos. Então, passar também as recomendações para essas pessoas que às vezes, eu não fumo, mas meu marido fuma, ou minha mãe fuma, enfim, quais são as recomendações? Então, assim, os fumantes passivos têm que estimular os fumantes ativos a não fumar. Ou, pelo menos, não fumar na presença deles, né? Porque acaba se você fuma dentro de casa, você acaba fumando também, né? O risco, uma vez que a pessoa teve contato com o cigarro e que foi, a gente fala, a célula do pulmão, uma vez iniciado o processo de carcinogênese, da origem do câncer, uma vez o cigarro é um agente iniciador, né, do câncer, a célula não morre mais, ela fica ali. Se você continua dando estímulo àquela célula para crescer e se multiplicar, ela vai crescer e se multiplicar. E a pessoa que é fumante passiva também acontece de ter esse estímulo também. Então, para a gente finalizar, eu quero que você passe então as dicas para aquelas pessoas que geralmente muitos chegam lá no consultório para falar com o doutor, é muito difícil, eu não consigo parar, a ansiedade, o estresse, enfim, para pensar realmente lá na frente e largar e prevenir esse câncer de pulmão. Isso, então, eu acho que a pessoa tem que querer, a primeira coisa é querer, e aí você ser ajudado. Acho que tem que ter uma terapia psicológica ou psiquiátrica, associada a medicamentos, né? Talvez se o paciente, muitas vezes quando o paciente quer parar de fumar, nós próprios oncologistas ou os pneumologistas conseguem dar remédio, fazer um adesivo ou chiclete associado, todos os tratamentos associados, e sugerir ao paciente que troque o vício do cigarro por uma outra atividade, por uma outra coisa, algum lazer, alguma atividade física, alguma atividade social, né? Para realmente não lembrar do cigarro, para se desviar da atenção do cigarro. Doutora, obrigada por essas dicas e um abraço para toda a equipe da UPCAM.